todo contrato ele pode ser contestado, né? Todo contrato ele pode ser levado ao judiciário para discutir determinadas cláusulas. Depois que assinou? Depois que assinou, inclusive, porque existem cláusulas que não podem ser colocadas no contrato, que nós costumamos chamar de cláusulas abusivas. Por exemplo, a gente vai fazer um contrato de aluguel, né, Del? E daí, lá no contrato de aluguel, a gente estipula uma multa caso você não pague o contrato, caso você não pague o aluguel. Uma multa de 100% do valor do aluguel, caso você não me pague o aluguel nos 3 primeiros dias após o vencimento. Isso é uma cláusula totalmente abusiva, embora exista o princípio da contratualidade, em que as pessoas podem escolher o que querem dentro do contrato. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda, bonito, no né? latim, né? E não poderíamos fazer um podcast de direito sem falar alguma coisa em latim, né? Perfeito, perfeito. Buscar as origens. Mas isso é uma cláusula abusiva e ela pode ser contestada em juízo, com certeza, né? É uma cláusula que prejudica muito mais uma parte e traz um benefício muito grande para a outra, né? Por isso que o contrato, como a gente falou antes, ele tem que ser um contrato que traz segurança para as duas partes, e não só para uma. Segurança e equidade, né? É. E quando se enxerga esse contrato assinado, né? E se divergiu, e se foi Teve antes aquela preparação, né, não, vamos resolver isso aqui extrajudicial, liga lá para a empresa. Mas quando tu entende que o teu cliente tem razão, você quer usar aquilo. Mas se você entende que o teu cliente não tem razão, aí entra aquela norma do direito que você é mais direito e menos moral? Aí a gente entra em outro... Pra tu ver como o direito é muito subjetivo, né? Aí a gente entra nos entendimentos jurisprudenciais. A gente vai analisar o que é o entendimento jurisprudencial, a jurisprudência, né? Existe o direito material que está ali engessado, fixado, tipificado no Código Civil, no Código Penal, enfim. E existe o entendimento jurisprudencial, que é a interpretação da lei perante um juiz, perante um desembargador, e é os julgamentos em si, né? O entendimento jurisprudencial. O entendimento jurisprudencial, o que é? São decisões judiciais a respeito de um caso muito parecido com aquele, né? E o nosso direito, a nossa justiça, ela não se baseia só na lei, só nos códigos, só na letra fria da lei, como nós costumamos falar. Ela se baseia nas jurisprudências, ela se baseia nos costumes, então tudo isso é levado em conta na hora de discutir alguma coisa. Norteiam um direito. Exato. E aí digamos que você concorda que o teu cliente tem razão. A outra parte concorda que o cliente da outra parte tem razão. É o que normalmente acontece, né? É o que normalmente acontece. Exato. Né? São entendimentos diferentes que é totalmente plausível, né? E no final das contas, cabe ao juiz dar o aval final? Exato. O juiz ele vai decidir, naquele caso concreto, quem tem a razão. Na maioria das vezes, nós, advogados, vamos brigar, vamos lutar pelo nosso cliente. A gente até costuma brincar assim que depois da mãe, o único que acredita no cliente é o advogado. E a gente briga pelos interesses dele. É outro bom ditado. É outro bom ditado. E muitas vezes o nosso cliente não tem tanto direito quanto acha que tem. Mas mesmo assim a gente faz de tudo para tentar resolver a situação dele. Mas existe lá na assinatura do contrato desse cliente, existe uma... Não é boa-fé que eu poderia falar, mas ele entendeu... Ele entendeu conforme ele entendeu, de fato, e não poderia ser diferente. Por isso é muito importante você levar esse contrato para um profissional especializado, interpretar o contrato, analisar as cláusulas e conseguir transferir para o cliente o entendimento fácil. Explicar para ele em palavras fáceis o que está acontecendo naquela cláusula, porque às vezes o advogado ou o profissional que fez o contrato coloca algumas palavras difíceis que o cliente não entende. Muitas vezes fica com vergonha de pedir o que é aquilo,
não interpreta da maneira correta, acaba assinando e depois se arrepende. E a vergonha é outro fato que talvez impeça o contratado de pegar esse contrato e levar para um advogado. Ou o medo de causar desconfiança na parte contratante. Também. O Japa não concorda. Eu acho completamente normal. Deveria ser normal, mas nem sempre é. Temos aqui, como é que é? Entendimentos diferentes. Trabalhamos juntos e temos entendimentos diferentes. E isso que é bom. E as letras miúdas? Depende, tu vai ser meu cliente ou não? Ó, tá aí as letras miúdas. Tá aí a letra miúda. A letra miúda, ela existe, mas ela não é correta, porque muitas vezes ela quer te enganar, te ludibriar, te induzir a um erro e às vezes colocar aquela cláusula abusiva que nós falamos antes, né? Então essa letra miúda ela não deve existir para ter uma justiça dentro daquele contrato, né? Ou então ela cai por terra, na verdade. Depois pode ser derrubada, né? É discutível, no mínimo discutível. Sim. Nós falamos, você citou por cima, que no tempo de pandemia deu bastante divórcio, né? Bastante. Por quê? Porque a maioria do pessoal estava em casa, né? Eu tenho a minha teoria para isso. O pessoal não estava trabalhando, homem e mulher por casa. Muito tempo junto. O casal junto, convivendo por muito tempo. E isso, dentro de qualquer relação, ela traz mais impacto. Ela traz mais divergências. E naquele período de pandemia mesmo, eu acho que as pessoas acabaram desenvolvendo uma ansiedade muito grande. E o estresse foi muito grande. E dentro de uma relação de casal, criança pequena dentro de casa, não podendo ir trabalhar. Não podendo ter lazer, né? As contas chegando, muitas vezes o rendimento não era mais o mesmo, o estresse aumenta, a preocupação aumenta e o casamento ele se abala. E por consequência acontece o divórcio. Nessa época foram as questões mais procuradas. Foi, disparado. Disparado. E a segunda? A segunda podemos falar sobre direito do trabalho. Porque as questões... Essa é constante, mas na época de pandemia também foi muito grande porque houve redução da carga horária, houve redução da jornada de trabalho, por óbvio, do salário. Então houve discussões muito grandes também a respeito do trabalho, do direito do trabalho. E vocês encontram alguma... Não é dificuldade, mas assim... em atender esses casos? De separação, divórcio? Tanto de trabalho quanto de divórcio. Eu acho que é bem semelhante, na verdade, porque é o fim de uma relação. O divórcio é porque tu tá em casa e o trabalho é porque tu tá no trabalho. Tu só trocou o endereço, né? A dificuldade, ela existe. O advogado ele não sabe tudo. Vamos começar por aí. Nenhum profissional sabe tudo. Ele pode ter 50 anos de experiência ou 5 meses de experiência, ele não vai saber tudo. Então as dificuldades existem para tu atender o cliente. Isso é óbvio, né? Ao longo do tempo as dificuldades e as dúvidas elas diminuem, porque a gente vai pegando experiência e cancha, que foi aquilo que nós falamos no começo, né? Mas se nós não sabemos alguma coisa que o cliente nos traz, ou alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai estudar, a gente pede um tempo para o cliente, vai estudar a respeito daquela dúvida dele, e depois a gente conversa com ele para tentar resolver. No caso de separação, a maior parte foi possível realizar extrajudicial. Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. A maioria foi possível resolver extrajudicialmente. O que não consegue, por enquanto, resolver extrajudicialmente num divórcio, por exemplo, é quando envolve um menor de idade, uma criança pequena, né? Aí essa questão ela tem que ser levada. Mas o mesmo escritório pode ser sim sim quando há consenso entre os dois. Sei. O advogado perguntando aqui. O advogado ele pode atuar para as duas partes, tanto para um do marido ou da mulher ou do esposo ou da esposa, ele pode atuar para os dois, desde que haja consenso nesse divórcio, nessa separação. Se não houver consenso, aí existe um advogado para uma parte e outro advogado para aquela outra. Uma pergunta capciosa nessa,
Lá vem. Uma pergunta capciosa do Walter Nedel. Imagina qual seja. Não, assim, ó, aquela história do quando você para por traição, é verdade que o cônjuge traído tem mais direitos? Quando separa por traição, é verdade que o cônjuge traído tem mais direitos? Pergunta do Walter Nedel. Vou deixar para o especialista Me assusta um responder. pouco a tua pergunta e qual a tua intenção com ela. Aconteceu com um amigo teu? Não. Tô brincando. Não, isso não existe diferenciação nenhuma. Pro direito de família, não importa se alguém traiu, se alguém foi traído, o que traiu não perde direito na herança, não perde direito à pensão alimentícia. Isso não tem nada a ver. Isso é uma mística que existe, mas não é realidade. O que pode acontecer, mas isso em casos muito extremos, por exemplo, aquela pessoa que foi traída e passou por uma situação muito vexatória, humilhante, ela pode pleitear, ela pode tentar um dano moral. Mas não significa que vai ganhar. E Não. Também não significa. aquela história do que antigamente o como é que chamavam? Nunca existiu. Legítima Acho que- defesa da honra. É isso aí. Acho que essa hoje, ela foi... Deixa eu tentar responder essa. Vai lá, professor. Não, acho que essa hoje, ela é abaixo do direito da vida. Na verdade, a legítima defesa da honra agora já estamos entrando no criminal, né? Agora começou a ficar Agora bom, é tua, hein? agora é tua. Você consagra. A legítima defesa da honra até foi proibido pela OAB como argumento de defesa num homicídio, né? Os advogados nem podem mais usar esse argumento como tese Foi defensiva. derrubado totalmente. Foi derrubada, porque não tem fundamento, né, cara? Não significa que foi traído, vou matar. Pelo amor de Deus. Separe e deu.